Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 5 de julho de 2024, é sexta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Eu tô rindo aqui porque eu tava nesse minuto filmando os macacos. Daqui a pouco eu boto o videozinho que eu fiz no Instagram, tá bom? Os macacos dessa vez que eu vim, eles estão super sociáveis, né? Então, é isso. Bom, meus amores, vamos dar continuidade aqui à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. E começamos o nosso vídeo com a leitura da lição do dia. Estamos na lição 186, que declara: a salvação do mundo depende de mim. Aqui está a afirmação que um dia removerá completamente a arrogância de todas as mentes. Aqui está o pensamento da verdadeira humildade, que não te confere nenhuma outra função, a não ser a que te foi dada. Ele oferece a tua aceitação da parte que te foi designada, sem insistir em outro papel. Ele não julga o papel que te é devido, apenas reconhece que a vontade de Deus é feita na terra como no céu. Ela une todas as vontades sobre a terra no plano do céu para salvar o mundo, restaurando-o à paz no céu. Não lutemos contra a nossa função. Não fomos nós que a estabelecemos, não é ideia nossa. Os meios pelos quais ela será perfeitamente cumprida nos são dados. Tudo o que nos é pedido é aceitar a nossa parte com genuína humildade e não negar que somos dignos com arrogância autoenganadora. Temos a força para fazer o que nos é dado fazer. Nossas mentes são perfeitamente adequadas para assumir a parte que nos é designada por aquele que nos conhece tão bem. A ideia de hoje pode parecer bastante grave até que vejas o seu significado. Tudo o que ela diz é que o teu pai ainda se lembra de ti e te oferece a confiança perfeita que tem em ti, que és o seu filho. Não pede que sejas de nenhum modo diferente do que és. O que poderia a humildade requerer, senão isso? E o que poderia a arrogância negar, senão isso? Hoje não nos esquivaremos da nossa tarefa sob a alegação capciosa de que a modéstia está sendo ultrajada. É o orgulho que quer negar o chamado pelo próprio Deus. Hoje deixamos de lado toda a falsa humildade, para que possamos escutar a voz de Deus revelar-nos o que Ele, Deus, quer que façamos. Não duvidamos da nossa adequação para a função que Ele nos oferecerá. Teremos certeza apenas de que Ele conhece as nossas forças, a nossa sabedoria e a nossa santidade. E se Ele nos considera dignos, nós o somos. Só a arrogância julga o contrário. Há um caminho e apenas um para seres liberado da prisão que o teu plano de provar que o falso é verdadeiro te trouxe. Ao invés disso, aceita o plano que não fizeste. Não julgues o teu valor para o plano. Se a voz de Deus te assegura que a salvação precisa da tua parte e que o todo depende de ti, estejas certo de que é assim. O arrogante tem que agarrar-se às palavras, amedrontado de ir além, para experimentar aquilo que poderia afrontar a sua posição. Mas os humildes são livres para ouvir a voz que lhes diz o que são e o que devem fazer. A voz por Deus te relata tudo isso. E à medida que ele fala, a imagem treme e busca atacar a ameaça que não conhece, sentindo as suas bases desmoronarem-se. Solta-a. A salvação do mundo depende de ti, e não desse montinho de pó. O que pode ele dizer ao Filho Santo de Deus? Por que precisa sequer preocupar-se com isso? E assim achamos a nossa paz. Aceitaremos a função que Deus nos deu,
pois todas as ilusões baseiam-se na estranha crença de que podemos fazer outra para nós mesmos. Gente, o macaco tá tocando horror aqui na minha frente. Uma família de macacos, tá? Tocando o rebu aqui. Os papéis que nós mesmos fazemos são mutáveis, parecem passar do desconsolo ao sublime êxtase do amor e de amar. Podemos rir ou chorar e saudar o dia com boas-vindas ou com lágrimas. O nosso próprio ser parece mudar ao experimentarmos 1000 alterações de humor e as nossas emoções de fato nos remontam às alturas ou nos atiram ao chão em desespero. É esse o Filho de Deus? Poderia ele criar tal instabilidade e chamá-la de filho? Aquele que é imutável compartilha os seus atributos com a sua criação. Todas as imagens que o seu filho parece fazer não têm efeito sobre o que ele é. Atravessam a sua mente como folhas varridas pelo vento, que por um instante formam um padrão, depois separam-se para novamente agruparem-se e desaparecerem. Ou como miragens vistas num deserto, surgindo do pó. Essas imagens sem substância irão embora e deixarão a tua mente desanuviada e serena quando aceitares a função que te é dada. As imagens que fazes só dão origem a metas conflitantes, vagas e temporárias, incertas e ambíguas. Quem poderia ser constante em seus esforços ou dirigir suas energias e concentrar as forças em direção a metas como essas? As funções que o mundo estima são tão incertas que no mais seguro dos casos mudam 10 vezes por hora. Que esperança de benefício pode se basear em metas como essas? Em belo contraste, tão certo como a volta do sol que dissipa à noite e a cada manhã, a função que te foi verdadeiramente dada sobressai clara e totalmente sem ambiguidade. Não há nenhuma dúvida da sua validade. Ela vem daquele que desconhece o erro e a sua voz tem certeza das suas mensagens. Essas não se alterarão, nem entrarão em conflito. Todas apontam para uma única meta, a qual pode nos atingir. O teu plano pode ser impossível, mas o plano de Deus jamais pode falhar, pois ele é a sua fonte. Faze conforme a voz de Deus te indicar. E se ela te pedir algo que pareça impossível, lembra-te de quem é aquele que está pedindo e quem estaria negando. Em seguida, considera isto. Quem tem mais probabilidade de estar certo? A voz que fala pelo Criador de todas as coisas, que conhece todas as coisas exatamente como são, ou uma imagem distorcida de ti mesmo, confusa, desnorteada, inconsistente e insegura de todas as coisas? Não deixes que essa voz te dirija. Ao invés disso, ouve uma voz segura que te fala de uma função dada a ti pelo teu Criador, que se lembra de ti e que insiste para que agora te lembres dele. A sua voz gentil está te chamando do conhecido ao desconhecido. Ele quer consolar-te, embora desconheça a tristeza. Quer fazer uma restituição, embora seja completo. Uma dádiva para ti, embora tenha o conhecimento de que já tens tudo. Ele tem pensamentos que respondem a todas as necessidades que o seu filho percebe, embora não as veja. Pois o amor tem que dar, e aquilo que é dado em seu nome assume a forma mais útil no mundo de formas. Essas são as formas que jamais podem enganar, pois vêm da própria ausência de forma. O perdão é uma forma terrena de amor, que assim como é no céu, não tem forma. Mas o que é necessário aqui é dado aqui na medida em que for necessário. Dessa forma, podes realizar a tua função até mesmo aqui, embora o amor vá significar muito mais para ti quando a ausência de forma tiver sido restaurada em ti. A salvação do mundo depende de ti, que podes perdoar. Essa é a tua função aqui, tá? Então eu vou ler essa frase aqui de novo. O perdão é uma forma terrena de amor. Perdão é uma forma terrena de amor que, assim como é no céu, o amor, assim como é no céu, não tem forma.
O amor é o que há, né? Mas o que é necessário aqui é dado aqui na medida em que for necessário, ok? Dessa forma, podes realizar a tua função até mesmo aqui, embora o amor vá significar muito mais para ti quando a ausência de forma tiver sido restaurada em ti. A salvação do mundo depende de ti, que podes perdoar. Essa é a tua função aqui. Muito bem. A salvação do mundo depende de mim, lição 186, para ser lida no dia 5 de julho. Uau! O que é isso, né? O que é isso? Que lição? Que lição especial para esse momento que eu tô vivendo aqui, né, em Nosara. Antes que eu me esqueça, eu vou embora amanhã, volto pro Brasil amanhã de manhã. Só chego no domingo cedinho, mas vou passar o dia viajando, né? Então não sei a que horas o vídeo vai ser postado amanhã. Então não se preocupem, tá? Não fiquem preocupados. Estarei em trânsito, tá? Provavelmente vou gravar o vídeo no aeroporto, mas só vou conseguir fazer o upload quando eu chegar em casa, que tiver Wi-Fi, tá? E outra coisa que eu queria falar pra vocês é que muito provavelmente, salvo se algo der errado, no domingo nós vamos ter uma live, a segunda parte da live da cura ancestral, tá bom? No domingo às 19 horas do Brasil, tá bom? Então vamos lá, vamos para o comentário do nosso livro-texto e depois eu tenho umas coisas importantes para contar para vocês. Qual é o propósito da nossa lição? Ir além dos papéis que você mesmo fez para si, isto é, que o seu ego fez para você mesmo, e das suas dúvidas sobre o seu valor e sobre a sua adequação, e ouvir e aceitar o papel que foi atribuído a você no plano de Deus para a salvação. Isso vai unificar todas as suas energias espalhadas em um único objetivo. Então, para ele, esse é o propósito, né? Eu vou dizer para vocês que para mim essa lição tem um outro propósito. Vou dar para vocês o propósito também que eu vejo nela. Não que eu discorde da opinião dele, né? Mas para mim o propósito dessa lição é eu me lembrar de um dos lemas dos Alcoólicos Anônimos, que é que comece por mim. Então, a mudança tem que começar por mim. A mudança que eu quero ver no mundo, essa transformação, ela tem que começar por mim. Porque é a partir da minha mudança, a partir da minha transformação, que eu começo a propagar esta onda de transformação que então vai digamos assim, alcançar o mundo inteiro. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Comentário. Nossa salvação individual e a nossa felicidade dependem da nossa aceitação daquilo que essa lição ensina. A salvação do mundo depende de nós. Nossa função é salvar o mundo, trazer a luz e a alegria e a paz de Deus a todas as mentes que estão ao nosso alcance. Essas mentes, elas são muito maiores em números do que nós imaginamos. Então você pode curar muito mais mentes com a cura da sua mente do que você poderia imaginar. E eu já vou dar um exemplo para vocês que vai ficar muito claro e que tem tudo a ver com o que eu vivi hoje de manhã na segunda sessão, na primeira sessão da nossa meditação, né? Então vamos lá. A lição não está simplesmente dizendo que seria uma boa ideia para nós aceitarmos esse pensamento. A lição está nos dizendo que essa aceitação é imperativa para a nossa própria liberdade pessoal. E aí ele cita o parágrafo 5, que eu lerei em português, porque eu também sou filha de Deus. Há um caminho, e apenas um, para seres liberado da prisão que o teu plano de provar que o falso é verdadeiro te trouxe. Ao invés disso, aceita o plano que não fizeste. Não julgues o teu valor para o plano. Se a voz de Deus te assegura que a salvação precisa da tua parte e que o todo depende de ti, estejas certo de que é assim. O arrogante tem que agarrar-se às palavras, amedrontado de ir além para experimentar aquilo que poderia afrontar a sua posição. Mas os humildes são livres para ouvir a voz que lhes diz o que são.
e o que devem fazer. Ok? Muito bem. Continuamos aqui com o texto dele, maravilhoso. O curso, frequentemente, é muito intransigente. Um único caminho e apenas um. Desculpa que eu preciso me coçar aqui. Se nós queremos experienciar nossa própria totalidade, se nós queremos encontrar o nosso próprio ser real, devemos aceitar que a salvação do mundo depende de nós. Por quê? Por causa da natureza de quem nós somos. Ela exige isso. Se eu sou uma extensão de Deus e se o amor que me criou é o que eu sou, então como aceitar esse fato e não aceitar a minha função é dar a mim mesmo para o mundo. Dar é o que o amor faz. Então eu estou dando o que eu estou aceitando para mim mesmo, essa verdade, eu estou dando ao mundo, ok? É isso que eu estou fazendo, tá bom? Essa frase aqui tá meio esquisita, né? Mas o sentido do... Gente, o macaco tá bem aqui. Vocês não têm noção. Eu vou pedir a vocês um minuto, eu tenho que tirar uma foto desse macaco aqui. Gente, o macaco está tocando um horror que vocês não têm noção. Perdi. Ele estava bem aqui na minha cara. Acho que ele está me ouvindo falar e está achando que eu estou falando com ele. Está conversando comigo. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho deles, né? Coisa mais linda eles aqui. É muito bom ter esse contato com a natureza, eles livres lá, né, no lugar deles e a gente aqui tão perto. Né? Então... o que ele está dizendo assim, é que se eu acredito, né, que eu sou uma extensão de Deus, como eu posso não aceitar que a minha função seja dar a mim mesmo para o mundo, né? Dar é o que o amor dá. Tomar o nosso lugar entre os salvadores do mundo não é arrogância, se nós somos assim como Deus nos criou. Isso é meramente aceitar o que nos foi dado pelo nosso Criador. Nós não estabelecemos a nossa função, ela não é uma ideia nossa. De fato, é arrogância não reconhecer isso como sendo a nossa função. A autoimagem que fazemos em imagens de nós próprios como fracos, ignorantes e desamparados, isso é que é arrogante. Parece ser humilde, mas é uma enorme arrogância mascarada como humildade. Essa autoimagem, ela aponta o seu próprio nariz para o Criador e diz: eu sou o que eu fiz de mim mesmo e não o que você me criou para ser. Eu sou esse holograma e não o que você, Deus, me criou para ser. Gente, vocês estão ouvindo? Eles estão dando uma festa aqui, basicamente, tá? Como eu brinco com vocês, festa no AP. E tem um ali paradinho. Gente, ele tá paradinho. Eu vou tentar pegar a fotografia. Eu acho que eles estão sendo atraídos pelo fato de eu estar aqui falando sozinha, né? Porque aparentemente para eles eu tô falando sozinha, né? Fofíssimos. Muito bem. Na última semana ou nos últimos dias, eu frequentemente me peguei me sentindo um pouco perdido. Eu parecia estar à deriva entre uma tarefa e outra e ter uma grande dificuldade em me concentrar em qualquer coisa. Me concentrar nas coisas. A descrição do parágrafo 10, versículo 4, parece me descrever de forma exata. Lerei para vocês. E resolveu cochilar. Agora resolveu cochilar, tá lá parado.
As funções que o mundo estima são tão incertas que no mais seguro dos casos mudam 10 vezes por hora. Que esperança de benefício pode se basear em metas como essas, tá? À medida em que eu leio essa lição, eu reconheço que eu tenho tentado definir a minha função por mim mesmo, em vez de simplesmente aceitar a função que Deus me deu. Eu tenho lutado contra a minha função. Mas, quando ela é aceita, ela é tão não ambígua que a vida simplesmente se endireita e toda a confusão se vai. Aí ele comenta o parágrafo 11. Em belo contraste, tão certo como a volta do sol que dissipa a noite a cada manhã, a função que te foi verdadeiramente dada se sobressai clara e totalmente sem ambiguidade. Não há nenhuma dúvida da sua validade. Ela vem daquele que desconhece o erro e a sua voz tem certeza das suas mensagens. Que bonito, né? A vida se endireitando, né? Muito bem. E então, que eu hoje não resista à minha função, que eu pare de ouvir essa imagem que eu fiz de mim mesmo, que treme à medida em que Deus fala comigo sobre a minha verdadeira função, sentindo que a própria base da sua existência está sendo abalada. Que eu simplesmente me permita me desapegar dos meus planos para mim mesmo e me render ao plano que eu não fiz, confiando que tudo aquilo de que eu preciso para cumpri-lo já me foi dado, confiando que eu mereço ser contabilizado entre os salvadores do mundo e confiando que todas as minhas necessidades são respondidas por Deus, mesmo embora eu não veja isso. Peraí, deixa eu ler aqui em português. Ele tem pensamentos que respondem a todas as necessidades que o seu filho percebe, embora ele não as veja. Pois o amor tem que dar, e aquilo que é dado em seu nome assume a forma mais útil no mundo das formas. Né? Aqui na terceira dimensão. A salvação do mundo depende de você, que é aquele que pode perdoar. Essa é a sua função aqui. Tá? A salvação do mundo depende de ti, que podes perdoar. Essa é a tua função aqui, né? O perdão é uma forma terrena de amor que, assim como é no céu, não tem forma. Muito bonito, né? Dessa forma, podes realizar a tua função até mesmo aqui. Embora o amor vá significar muito mais para ti quando a ausência de forma tiver sido restaurada em ti. Bom, gente, hoje a gente tem essa lição, né? A lição 186, a salvação do mundo depende de mim. Essa lição, para mim, ela é monstruosa, né? A salvação do mundo depende de mim. E eu vou compartilhar o que eu vivi hoje com vocês. Foi muito especial. Durante toda a semana, inclusive porque no meio da semana eu trouxe esse ponto em forma de pergunta para o seminário, né? Para o nosso workshop, nós falamos sobre a cura dos nossos ancestrais, né? E hoje nós todos, né? Somos mais de 90 pessoas aqui juntas, quase 100. Nós tivemos a cereja do bolo, né? E a cereja do bolo tem tudo a ver com isso aqui. A salvação do mundo depende de mim. Hoje, durante a meditação, eu recebi uma informação para mim mesma, uma mensagem. Os meus guias espirituais, o Espírito Santo falando assim para mim: Jaqueline, você precisa parar de uma vez por todas de achar que você é responsável pela escolha das pessoas, pelas escolhas que as pessoas fazem, né? Você tem que parar de ter essa fantasia, essa ilusão de que você tem que ser responsável, se responsabilizar pelas escolhas que as pessoas fazem. Querendo dizer o que isso?
querendo dizer que a vida de cada um é responsabilidade de cada um. E que nós temos o nosso livre-arbítrio, que nós precisamos respeitar o livre-arbítrio dos outros, né? Então, mesmo quando aparentemente, eu posso ver uma pessoa que eu amo à beira de cometer um equívoco que vai lhe custar muito na vida, eu preciso respeitar que aquela pessoa precisa passar por aquela situação, correto? E aí eu acabei fazendo uma pergunta a respeito de algo que tinha sido levantado pelo meu mestre, o Prageet Harris, né, durante a semana, que nós estaríamos durante essa semana, ou sempre, durante as nossas meditações, enfim, nós estaríamos efetivamente ajudando a curar a nossa ancestralidade, né? E a resposta que eu obtive foi realmente maravilhosa, foi maravilhosa. Algo que a gente já sabe, né? A gente já sabe em algum nível, né? Que quando nós nos curamos, nós estamos... Já falei sobre isso para vocês mais de uma vez, inclusive na live sobre cura ancestral, da primeira parte a gente falou disso, né? Então, quando eu estou me curando, eu estou curando 7 gerações acima de mim e 7 gerações abaixo de mim, no mínimo. Então, imaginem quantas pessoas são 7 gerações acima de cada um de nós. E 7 gerações abaixo de cada um de nós. É muita gente. Bate exatamente com o que ele está falando aqui, né? Então, a mensagem que eu recebi hoje do meu mestre foi a seguinte: olha, eu e todo mundo aqui, né? Você só precisa se preocupar com a sua própria transformação. Você não tem que julgar os seus pais, você não tem que julgar os seus antepassados, você não tem que tentar controlar e manipular a vida dos seus filhos. Você só precisa cuidar da tua cura. Você só precisa cuidar, aqui na nossa linguagem, da tua missão de perdoar o mundo e de se lembrar de trabalhar em favor de se libertar do sistema de pensamento do ego, né? Ou melhor, eu só preciso todos os dias me libertar um pouquinho do sistema de pensamento do ego. Pronto, eu tô curando todo mundo. E pra mim, sabe, gente, foi mais uma camada de cura nisso, né? Porque eu sempre tive muita necessidade, acho que a maioria de vocês aqui vai acabar me respondendo e dizendo que também passou por isso ou está passando por isso. Eu sempre tive muita necessidade de tentar ajudar os meus familiares, os meus amigos, né? As pessoas que me procuram buscando ajuda. Eu sempre tive muito essa necessidade, né? De querer ajudar todo mundo, de querer salvar, né? Isso numa determinada época da minha vida se tornou inclusive patológico. Hoje em dia não é mais, mas se tornou inclusive patológico, né? E essa é a resposta. A salvação do mundo depende de mim. Então eu só preciso fazer o meu trabalho pessoal. É só isso que é necessário na minha vida, né? Eu não preciso de nada mais. Se eu fico tentando salvar o meu pai e a minha mãe, ainda que a minha mãe já tenha falecido, eu tô na loucura, né? Se eu quero salvar meus irmãos, meus amigos, eu tô na loucura. Isso é loucura. Não é assim que a coisa funciona. E ao mesmo tempo a salvação do mundo depende de mim. Porque quando eu corrijo a minha mente, eu paro de projetar os meus equívocos mentais no mundo. Então a minha tarefa é parar de julgar o outro. A minha tarefa são aqueles 4 compromissos: dar o meu melhor, parar de julgar o mundo, parar de tirar conclusões, parar de levar as coisas para o lado pessoal, né? E é isso. E é só isso, né? Então, e ele falou, na medida em que vocês estão fazendo o trabalho de vocês, né? Ele falou para nós, essa cura, essa nova vibração, que é esse novo nível de energia que nós conseguimos alcançar, né? Que talvez seja a vibração da coragem, a vibração do amor, a vibração da alegria, isso percola para as suas gerações acima e para as suas gerações abaixo de você. Isso percola.
né? Como a gente diz lá quando a gente estuda biologia, né? Tô aprendendo então por osmose. Então, os meus ancestrais aprendem comigo por osmose. Os teus ancestrais estão aprendendo contigo por osmose, né? E os teus descendentes também. E os meus descendentes também, né? E isso foi tão bonito, sabe, gente? Porque talvez essa semana eu acho que eu rompi um grande bloqueio dentro de mim mesma. Que talvez esse momento aqui, essa semana aqui na Costa Rica, tenha sido o ápice de um processo que já vem acontecendo comigo há algumas décadas, né? Porque eu sempre busquei ajudar os meus antepassados, né? Em 1999 eu comecei a fazer constelações familiares e eu sentia que eu ajudava muito os meus antepassados, né? Aí quando eu entrei para Seichonoye em 2016, eu comecei a buscar ativamente ajudar os meus antepassados através das cerimônias de gratidão aos antepassados, através dos registros espirituais, né? E orei muito, fiz muitas daquelas orações da cura ancestral que a gente conversou na live da cura ancestral. Se você não assistiu a live, me manda um e-mail para eu liberar a live para você. Mas no domingo a gente vai ter a segunda parte, nós vamos nos aprofundar nesse assunto, né? Então, eu tenho trabalhado durante décadas, né, para ajudar a minha ancestralidade, né? E de repente hoje foi como se eu tivesse recebido a cereja do bolo, sabe? Eu recebi a cereja do bolo. Eu não tenho que julgar os meus antepassados, mas eu também não tenho que achar que eu sou responsável pelas escolhas que eles fizeram. Porque as escolhas que os meus antepassados fizeram são de plena e total responsabilidade deles. Mas, quando eu me curo, quando eu sou curado, não sou curada sozinha, né? A gente viu essa lição já esse ano. E quando eu me curo, eu levo essa cura, eu levo essa iluminação para os meus antepassados. Não é isso que acontece? E isso realmente é muito bonito, né? Então, assim, eu não preciso julgar, eu não preciso criticar, o que seria também uma arrogância minha, né? Ah, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, né? Minha avó fez aquilo outro. Quem sou eu? Né? Cada um fez o que pôde com a consciência que tinha naquele momento, com a disponibilidade que tinha para se transformar, com a quantidade de autoestima que tinha disponível, não é? E aí vem a lição hoje. A salvação do mundo depende de mim. A salvação do mundo depende de você. Então hoje eu quero pedir a você que pratique essa lição tendo em mente a tua ancestralidade. Tendo em mente que a salvação da tua ancestralidade depende de você agora. Mas não no sentido de que você vai transformá-los, controlá-los, manipulá-los, dizer para eles que você sabe mais do que eles, ensiná-los arrogantemente e botar o dedo na cara deles, não. Mas no sentido de que você hoje realmente está buscando elevar a sua vibração e deixar para trás o sistema de pensamento do ego, de medo, pecado e culpa. Ou para falar bonitinho, de pecado, culpa e medo, de separação, de exclusão, de limitação, de falta, né? E isso é muito bonito, né? Para mim, na minha opinião, isso realmente é muito bonito, né? Saber que eu posso simplesmente ajudar a minha ancestralidade muito, 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 sem precisar me sentir responsável pelas escolhas que eles fizeram, sem carregar o fardo das energias densas que eles carregavam. Porque isso a gente falou disso aqui a semana inteira, né? Muitas dessas energias densas que eles carregavam, eles passaram para nós. Não por maldade, mas porque passaram. Passaram as crenças deles, passaram as dores deles, passaram a maneira equivocada de verem a vida pra gente. Nós não precisamos mais carregar isso. Podemos deixar o que é deles com eles, como a gente fala, né, nas frases da constelação familiar. Então agora, humildemente, deixamos com os nossos antepassados aquilo que é deles. Os ódios deles, as raivas deles, as tristezas deles, as frustrações deles. As vidas deles
são resultado ou foram resultado das escolhas que fizeram. As nossas vidas são resultado das escolhas que estamos fazendo agora, das escolhas que fizemos no passado e em vidas passadas, mas acima de tudo, da agora para diante, das escolhas que estamos fazendo neste momento. E neste momento nós estamos juntos escolhendo nos curar, não é isso? Neste momento aqui agora, nós estamos escolhendo nos curar, deixar para trás um sistema de pensamento que é baseado no medo, na culpa, na separação, na raiva, no ódio, na exclusão, na tristeza, na vitimização, né? Os nossos antepassados, em sua maioria, estiveram ou estão imersos numa consciência de vítima, porque a consciência de vítima é a consciência vigente do ego, né? Do sistema de pensamento do ego baseado na separação, no pecado, na culpa e no medo, na tríade ímpia, né? E aí hoje vem essa lição maravilhosa que foi a cereja do bolo para mim, né? Espero que para vocês também. A salvação do mundo depende de mim. Então vamos pensar nessa lição como a salvação dos meus ancestrais depende de mim. Não de eu convencê-los a estudarem um curso em milagres. Né? Teve um dia, uns 2 anos atrás, que um senhor me mandou uma mensagem muito desesperada pelo Instagram, dizendo que a filha dele estava sofrendo muito e ele estava fazendo de tudo para a filha estudar um curso em milagres e ela não queria. Então eu aconselhei a ele simplesmente naquele momento que ele estudasse, que ele se transformasse e aí talvez então ela começasse a se sentir atraída pelo ensinamento, por esse caminho, né? E é basicamente isso. Então, a salvação da tua ancestralidade, ela depende de você. Não nesse sentido de que você vai salvar o outro no sentido prático, não no sentido da forma, mas no sentido do conteúdo, né? E meu mestre hoje falou muito dessa coisa da nossa carga genética, né? Da nossa genética espiritual, da nossa genética familiar emocional, que nos acompanha. Então, quando a gente libera isso nesse nível genético do ser, nós estamos curando eles lá para cima e lá para baixo também, né? E aí ele contou uma história da vida dele que é muito linda, né? Ele faz esse trabalho do Stargate tem 35 anos, né? Tá fazendo 35 anos agora, em 2024. E ele falou que o pai dele faleceu no ano passado, né? Já bastante idoso. E ele falou que o pai dele não tolerava nem conversar com ele sobre o que era o Stargate. Rejeitava totalmente. Que mais adiante começou a simplesmente dizer para ele: meu filho, se as pessoas estão te pagando para você fazer isso, então tá tudo bem, faça. Foi o máximo de aprovação que ele conseguiu receber do pai. Né? E aí ele disse que o pai dele passou para o plano espiritual no ano passado e que num determinado workshop que fizeram no início do ano, essa história inclusive eu já conhecia, que ele tinha contado lá em Mount Shasta, o pai veio se comunicar com ele, né? E o pai falou para ele que estava muito orgulhoso do trabalho que ele estava fazendo. Então, quando o pai vai para o plano espiritual, consegue ver verdadeiramente o que o filho está fazendo e então reconhece. Quantos de nós temos essa ferida na alma, né? De a gente estar fazendo algo, de a gente estar vivendo uma vida que os nossos pais, que os nossos antepassados não aprovam, né? Mas nós temos ciência, nós temos consciência de que estamos fazendo o que é certo, de que estamos no nosso caminho de alma. Quantos de nós aqui, né? Então é isso que a gente precisa soltar hoje. Soltar o quê? A necessidade de que os nossos antepassados nos aprovem. Porque nessa necessidade nós ficamos presos, porque a gente acha que sem aprovação nós seremos excluídos daquele núcleo familiar. Seremos excluídos do sistema familiar. Então a gente tem que deixar isso para trás. E nós temos que entender que nós somos as ovelhas negras. As ovelhas negras que estão trazendo um novo registro espiritual, psicológico, emocional, de cura para os nossos antepassados e para os nossos descendentes, né? E eu fiquei muito feliz porque a sensação que eu tenho hoje
é de que verdadeiramente eu estou fechando esse ciclo aqui na minha vida. Claro que eu não vou deixar de fazer o trabalho pelos meus antepassados, mas vou continuar fazendo a partir de um super novo nível de compreensão. Tá bom, meus amores? Então essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês no dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã ou no domingo. Eu não sei quando é que eu vou conseguir fazer o upload do vídeo de amanhã, tá bom? Um beijo!